papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira. E aí? Fala, mestre Alan. Estamos aqui. Mais um sem falha? Opa, motivado. Verdade. Vamos embora que mantendo a nossa temporada focada em falar com especialistas, né, de áreas, com a coincidência, né, de serem clientes do eKite, né, vamos dizer assim, especialistas com a coincidência de serem clientes do eKite. Uma coincidência forçada, mas falando com especialistas da área, e hoje temos um assunto bem legal para tratar aqui, cheio de dúvidas sobre esse assunto, que é marketing digital para a indústria. Por que eu parei? Porque o Maurício sumiu. O Maurício sumiu. Vamos lá, deixa eu ver aqui, Maurício, onde está você? Vou pausar a música. Não é melhor começar de novo? Voltou, Maurício. Ó, Maurício. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Maurício Simão, da agência Tribo, para falar com a gente sobre marketing digital para indústrias, marketing digital industrial, marketing digital, não sei, Maurício, tu vai nos explicar melhor como falamos sobre isso. Seja bem-vindo, Maurício. Eu que Conta agradeço um pouquinho aí quem é você. Eu que agradeço aí, Bruno, Alan, parceiros aí. Bom, eu sou o Maurício Simão, sou sócio da Tribo, agência Tribo, uma agência de marketing digital que está desde 2001 no mercado. Eu trabalho com marketing digital, nem tinha esse nome ainda, né? Criava site, né, na época, desde 97. E com essa experiência aí, acabei abrindo a Tribo mesmo em 2001 para vender sites. E aí não teve jeito, né? Teve que acompanhar o mercado, que mudou pra caramba, que cresceu, que evoluiu. E para crescer, para evoluir, precisa estudar, né? Então, foram bons anos de estudo aí, de mudanças de rota, de novos produtos, novas soluções, equipe crescendo, aprendendo a lidar com pessoas, aprendendo a lidar com equipes, organizar processos, né? Então, só de agência agora, em abril, a gente faz 22 anos. Deus do céu, Maurício, mas nem tinha computador, né? 22 anos atrás. Nem tinha, cara. Eu falava que a gente vendia... Numa época, você chegava para vender um site, na época a gente levava a pasta com os layouts impressos. Né? Então a gente mostrava o layout, olha esse layout que bonito, olha esse que bonito. Você acha que tem um site bonito para sua empresa também? Né? Pensar no futuro, né? E começamos. Bons tempos. Bons tempos. Mais ou menos bons tempos, né? Bons tempos. Nostalgia faz a gente tirar o que era ruim e ficar só o que é bom, né? Mas naquela época a gente era obrigado a primeiro mostrar que aquele produto tinha valor, né? Para depois mostrar que o nosso produto era qualificado, né? Hoje em dia é a segunda etapa só, né? Então foram longos anos aí até a gente descobrir uma paixão, né? Eu nasci dentro de uma indústria, de uma loja de autopeças, né? Meu pai tinha uma loja de autopeças. Então sempre fui muito apaixonado por carro, por esse mercado. Só que quando eu tive lá meus 17, 18 anos, meu pai acabou fechando, indo para outro segmento, mas eu sempre com isso dentro de mim, eu gosto de carro, né? Então, como que eu consigo unir o útil ao agradável, né? Então, foi um caminho ali de até conseguir uma indústria aqui, que entrou aqui com a gente, que deu carta branca para a gente trabalhar. Então, conhecimento em carros e conhecimento em indústrias, juntando marketing digital, deu um bolo legal. Agora a gente está ultimamente aqui bem focado em atender indústrias, não que a gente não atenda outros segmentos, mas o de indústria é o que brilha nossos olhos aqui, é o que a gente consegue dar muito resultado. Atender a indústria, então, Maurício, não foi uma questão recente, dá para dizer que não. Faz parte lá do começo da agência Tribo já... Sim, eu acho que assim, o primeiro cliente que a gente pegou aqui na agência, que a gente conseguiu atender com todos os serviços, foi uma indústria. Até posso falar o nome, são clientes desde 2011 da gente aqui, que é a MT Thompson, uma indústria de autopeças. Então, eles vieram com uma dor de fazer site e querer aparecer no Google, né? Então, já tinha SEO nessa época, tal, a gente já estava estudando SEO, mas assim, fazia, mas não vendia direito, né?
A gente falou, não, vamos fazer um site, um SEO e deixa aberto. Então, a gente criou uma parceria e foi evoluindo com mais serviço, foi evoluindo com as redes sociais, foi evoluindo com AdWords na época, hoje Google Ads, Meta Ads. Então, a gente teve muita carta branca nessa indústria. Então, a gente percebeu que, tudo que a gente pensa, que a gente faz, dá certo, dá retorno, dá resultado, né? Gera lead, né? Vamos organizar o processo para que isso aconteça melhor. Então, a gente foi aqui desenhando tudo isso. Falar, se a gente recebesse uma segunda indústria, como que vai ser? Porque a gente fazia todos os serviços da agência para essa indústria, né? E atendia mais outros tantos clientes, né? Mas com serviços mais avançados, a gente foi o primeiro, foi a indústria. Então, a gente foi aprendendo com eles também, porque eles também não sabiam nada. As indústrias, em 2011, só tinham site também, fazia ali seu Facebook e tal, e né, nada muito programado, planejado. Eu falo indústrias, no caso de indústrias com uma venda mais técnica, né? Então, se for pegar uma indústria, uma Coca-Cola, né, uma indústria de massa, aí é diferente, né? O marketing digital tem outro tamanho, né? Mas se você pega as indústrias que tem um produto técnico e que você precisa de alguém que aprenda a usar o seu produto para poder vender ou para poder indicar esse produto, o marketing digital encaixa bem. Então, por exemplo, Oi? Então, nós estamos falando aqui de marketing para indústrias que querem procurar seus clientes diretos, né? B2B. B2B, você tem também algum cliente, alguma indústria, que você faz a próxima etapa, que seria ativar o PDV ou trazer força para a marca, para os pontos de venda terem maior facilidade. Sim, não. A ideia é que a gente crie um relacionamento no digital com quem decide pela compra, né? Então, por exemplo, na indústria de autopeças, quem decide pela compra é o mecânico. Então, assim, para esse mecânico falar, essa peça é a melhor, ele precisa de informação, ele precisa de relacionamento, ele precisa que a indústria esteja perto dele, porque ele vai comprar da loja, só que a loja não vai dar conteúdo para ele, né? O varejo compra do distribuidor, o distribuidor não vai dar conteúdo para o varejo, que não vai dar conteúdo para o mecânico. Quem que pode dar esse conteúdo para o mecânico? A indústria. Então, a indústria, ela não vende direto para o mecânico, mas ela ensina o mecânico a instalar a peça, a escolher a peça certa, onde encontrar a melhor peça, né? E ajuda, a gente aqui consegue ajudar em várias outras áreas o mecânico também, né? Então, se você for replicar isso, dá para uma indústria para dentistas. Você não compra uma resina, né, para pôr no seu dente, você não compra o produto direto. Assim, hoje, muita gente compra produto automotivo direto, um pneu, a indústria vende direto para o consumidor final, tá tudo certo. Mas, assim, quando você precisa de alguém técnico falar, é essa peça que tem que trocar, você tem que trocar a válvula termostática, você tem que trocar a junta, né? Quem tem que decidir isso é um mecânico, assim como um dentista, né? Então, olhando as indústrias, né? Então, a gente consegue, com o trabalho que a gente faz aqui de relacionamento, chegar perto a marca, chegar perto de quem decide pela compra. Então, encaixa muito o marketing digital nisso. Então, é um site mais completo. Você trabalhar a parte de e-mail marketing. Mas mecânico não abre e-mail. Lenda. Abre e-mail sim. Então, o mecânico mais velho, talvez não. Aquele mecânico precisa de um promotor ali. E é um trabalho também que a gente faz junto ali, de ter um promotor lá na ponta de venda, o promotor responder uma pesquisa, trazer essa informação para o nosso banco de dados, né? Que seja um RD Station, que seja outra ferramenta, mas a gente ter a informação. E o que a indústria entendeu bem, as indústrias que a gente tem aqui hoje, entendeu que sem informação, ela não consegue melhorar produto, melhorar a qualidade, né? Evoluir mesmo. Então, ele precisa da informação. Só que a informação do distribuidor, que é o contato de venda dele da indústria, ele vende para o distribuidor. É uma relação muito mais preço, entrega, frete, né? Não é muito sobre produto, sobre comunicação, né? É uma área de vendas, vendas assume. Então, a gente vê que gerar conteúdo, produzir os artigos que a gente produz, dar dicas, vídeos, e-books, né? Os cursos, a gente acabou criando uma área de cursos para essa indústria também, que ajuda o mecânico em várias áreas. Então, foi um crescimento com a internet, com o digital, com os recursos que ele
veio trazendo para a gente foi aplicando isso e deu muito certo para essas indústrias. Então, o que a indústria tem que ver, né? Ela tem que ver que não adianta você ter lá toda a comunicação para o ponto de venda, toda a comunicação para o distribuidor e tal, e quem está decidindo pela compra faz a ligação, não tem um suporte, não tem uma dúvida de aplicação, ou fala com um atendimento genérico, né? Então, são coisas que, assim, você estar perto de quem decide é o fator fundamental hoje no marketing digital para a indústria. Me parece, Maurício, que né, as indústrias, cada uma tem um cenário muito diferente, a gente já falou alguns aqui até, mas se eu fosse olhar para os teus clientes, olhar para os clientes da Agência Tribo, eu conseguiria criar um playbook e dizer assim, ó, tem um caminho aqui que quase funciona para todas, né? Tu acha que dá para dizer isso? Tem uma estratégia aqui que esse caminho aqui normalmente funciona, né? Quais seriam essas? Sim, a estratégia que a gente aplica aqui hoje é ter um bom site, ranqueando no Google, né? Então, o mecânico ainda vai para o Google pesquisar, né? Quando ele não vai para o YouTube. Então, o YouTube tem crescido ultimamente também, porque ele vai pesquisar como ele aplica aquela peça, como ele instala. Porque, assim, quantas peças tem um carro, né? E para o mecânico estar sempre aprendendo, ir em curso, tem bastante curso aqui em São Paulo, principalmente, mas pelo Brasil tem bastante curso para mecânico, bastante escolas, Senac, tem bastante escola do mecânico, tem bastante lugares assim para ele aprender. Só que no digital, a maioria meio que fechou isso ainda, não chegou ainda direito no digital. E a gente vê que a gente aqui, com essas indústrias, a gente consegue trazer um conteúdo relevante, né? Então, por exemplo, um dos nossos clientes aqui, a MT, até 2019, ela não entrava no ranking das indústrias mais lembradas pelo mecânico. É uma pesquisa que acontecia por um portal de notícias. Hoje está entre as 20 mais lembradas. Cara, a gente tem centenas de milhares de indústrias de autopeças hoje. E muitas gastavam rios de dinheiro em propaganda na televisão, né? Então, cachorrinho da Cofap, você lembra, né? A Pirelli. Então, Pirelli na Fórmula 1, porra, totalmente, né? O investimento que eles fazem. Então, são indústrias que, assim, não dá para chegar a ter essa lembrança demais, mas você está entre as 20 que o mecânico lembra, porque você está ali dando o conteúdo para ele, né? Então, a gente tem pelo menos aqui 4 indústrias que estão entre as 20 mais lembradas pelo mecânico. Das 20, a gente tem 4 que são clientes nossos. Então, é um trabalho bem, bem completo, assim, que vai desde o que eu estava falando, desde o site, um trabalho de relacionamento de inbound, de e-mail, de produzir conteúdo, várias plataformas de conteúdo, então para vídeo, conteúdo para e-book, para material técnico, os próprios catálogos, né? E a parte de vídeos também, a MT hoje está batendo 90 mil inscritos, é o maior canal de YouTube de indústrias de autopeças, então tem muito conteúdo lá, eu posso até ver aqui a quantidade de horas, mas é muitas horas vistas por mês. Então, a gente consegue unir tudo isso e tudo isso tem uma fonte. No final, tem a fonte, né? Como que a maior dúvida das indústrias aqui hoje que vem, isso aqui é a chave de tudo, tá? A chave de como fazer o marketing digital para uma indústria. É o atendimento. A chave está no atendimento. Porque se você tem um bom atendimento, tabulando as informações, então a pessoa, o mecânico, alguém liga lá com a dúvida de aplicação. Aí você fala, tá, ele teve a dúvida de aplicação desse produto nesse veículo. E você vai tabulando isso, num mês você vai ver, teve 300 dúvidas de aplicação, 100 foram para a instalação da válvula no Palio. Cara, por que eles estão estão ligando para ter informação? Porque na internet não tem, senão ele teria jogado no YouTube, teria jogado no Google e teria informação. Mas ele não tem. E aí, o que acontece? Isso vira uma fonte de referência na prática mesmo do que conteúdo que eu preciso produzir. Né? E a gente pode começar produzindo um conteúdo que seja um informativo técnico, pode evoluir para um vídeo, pode evoluir para um curso completo, né, com módulos, com certificado, pode evoluir só para uma notícia, para um e-mail marketing. Então, a gente vai usando todos os recursos para espalhar esse conteúdo. Então, está na mão do mecânico o conteúdo. Está na mão do dentista, está na mão... Né? Tem vários segmentos, várias indústrias que a gente atende aqui. Indústria de aço. Né? Então, está na mão de quem vai decidir escolher aquele aço.
né? Então eu preciso do aço inox assim, assado. Vai ter que ter um molde para, né? Então você vai trazendo o conteúdo para essas pessoas que decidem. Então dá para a gente, aqui diante das suas explicações, afirmar aí que, bom, a educação, né, é o principal matéria-prima aí de conteúdo. Claro, isso em vários setores, mas na indústria se destaca mais. E você não comentou nada sobre ações de mídia paga, né? Sim. Porque parece que a força aí está muito no SEO mesmo, né? Tanto, né? Não, SEO, conteúdo, vídeo, mas assim, tem essa força da mídia paga também. Tá? E aí, também. como é que aplica a mídia paga? Em cima de conteúdo, em cima de marca? Em cima de marca e também em cima de vendas, porque muitas dessas indústrias, elas possuem marketplace. Então, ela está ajudando o varejista, né, o atacadista, que tem um e-commerce e que ele pode integrar os produtos dele dentro desse marketplace. E a indústria cuida do marketplace. Então, a indústria, assim, tá aqui uma loja pronta para você vender de pessoas que estão procurando a minha informação porque eu estou dando conteúdo em todos os canais. Né? Então, ele vira uma fonte de renda ali também para o varejista, principalmente. Né? Então, algumas dessas indústrias, elas têm o seu marketplace, elas não vendem direto, mas elas auxiliam na comunicação junto com os sellers, junto com o atacado, o varejo, para que ele tenha uma base ali de informação para que ele consiga vender também. Então, a gente ajuda com mídia paga ali dentro, né? A gente faz Google Ads, Google Shopping, tem bastante parte do Ads também para os vídeos, né? Então, para fazer um vídeo, por exemplo, a gente estava gravando um podcast com uma indústria aqui. Então, tem os cortes dos vídeos. Então, a gente pegava alguns cortes e colocava em investimento também, para chamar a atenção da pessoa a assistir o podcast completo. Então, teve essa linha também. Então, também depende muito também. Tu quer complementá-lo? Só é complementar dentro de... Você falou marketplaces, né, das próprias indústrias, mas imagino também que tem uma movimentação gigantesca no Mercado Livre, né? Sim. Vocês têm vocês apoiam, né, nesse tipo de, né, marketplace mais... Sim, as indústrias, elas conseguem ter a loja oficial, né? E os varejistas conseguem entrar lá dentro e colocar produto e vender também. Mas eles vendem como o MTE, como o Sabó, como a indústria. E não é o vendedor da loja, né? Por mais que ele tenha a loja dele também, mas ele utiliza o nome da marca e coloca os produtos lá dentro para vender. O Mercado Livre hoje é onde mais vende no digital, né? Autopeças, né? Principalmente. Tem outros segmentos também, mas de autopeças é o mais forte. O problema da indústria com o Mercado Livre é que ela não tem informação, né? Você não tem o lead. Aí, quando ela vende no marketplace próprio, às vezes a venda é até menor, ok, mas é uma venda menor que você tem informação. Você tem informação que tipo de peça está vendendo mais numa região, que tipo de peça a pessoa tem a sazonalidade, né? Então, você consegue ter tipos de informação que o Mercado Livre não vai passar. Então, às vezes, o marketplace ajuda bastante nisso também. Show, isso gerou um corte, hein? Isso aí é dica de ouro você deu agora aí. Por que explorar canais próprios também, né? Tem que explorar, né? A venda direta fica bem difícil no mercado hoje das indústrias, né? Porque você tem um distribuidor, você tem um varejista. Se o industrial for vender direto lá na ponta, cara, ele tem que ter outra empresa, outro CNPJ, é muito mais complexo para ele. Ele já está com foco na venda para o distribuidor, né? Então, ele quer ajudar esse distribuidor, esse atacarejo, que falam bastante, a fortalecer eles também, né? Senão acaba com a cadeia, né? Aí não dá também, né? Então, é um mercado que depende um do outro ali sempre, mas que a indústria pode fortalecer a cadeia inteira, né? Então, ela fornecendo conteúdo, ela está ajudando o mecânico que vai encontrar a melhor peça, a peça mais rápida, ela vai ajudar ou o dentista, né? Eu falo de autopeça porque é o maior mercado que eu tenho aqui hoje. Mas se você pega um dentista, ele vai querer escolher a marca que está dando conteúdo para ele. Então, isso acarreta mais vendas para o atacado, mais vendas para o distribuidor vai ver que dá para vender mais, né? Porque a indústria está ajudando ele também. A verdade é que estratégia, né, de marketing digital, nunca dá para pensar na estratégia se tu não pensar como é que é o formato de venda, né, o canal de venda. Exatamente. Então, quando a gente fica aqui falando sobre estratégias, fica bem claro assim, né? Você deu alguns exemplos de autopeça, que daí também tem a venda final, o cara pode ir lá no Mercado Livre e tal.
Esse tempo eu estava conversando com um amigo meu de indústria, que ele é representante comercial e ele vende tecido para empresas de colchão. Ele vende tecido para empresa de colchão. Sim. Tipo, o que ele exige como representante comercial da indústria que está acima dele é lead. Me manda os leads que eu vou lá atender. Uhum. Então, estratégia de geração de lead. Já existe, a gente já atendeu, por exemplo, a gente já passou por clientes da área de odontológica, né? Joinville teve Cavo, FGM, né? E até outras empresas grandes, né? Que vieram dessa sequência. Aí o dentista, vai ter que ter marketing digital, mas também vai pensar em branding, porque o dentista, que ele quer dizer que tem um cavo, né? Dentro da... Então, claro, como todo mercado, você tem vários para pensar. Nessa de autopeças tem essa história toda, né? Tipo, como é que eu faço, né, Maurício? Não sei se acontece isso contigo, tá? O cara chega e diz assim: eu faço um tipo de produto aqui na minha indústria e eu quero vender para Volks. Acontece isso? Tipo, me ajuda a entrar na Volks, marketing digital? Acontece. Aí já é um trabalho que ele vai precisar de uma boa indicação, né? Então é bem mais complexo, né? Ou então é um trabalho mais de outbound, né, que você vai pegar ali uma lista de empresas que você pode vender, Volkswagen, Ford, né, pega as indústrias automotivas e começa a fazer um trabalho ali de se cadastrar para se tornar um fornecedor, né, para essa linha. A gente não atua muito nessa linha, né, então tem até algumas indústrias que a gente já prospectou aqui e falou, eu vendo direto para Volkswagen, eu vendo direto para Ford. Falo, cara, você que vende direto, não tem um porquê, né? Porque o cara que vai lá, tô com um problema no meu carro, eu vou na revisão, eu vou na Volkswagen, a Volkswagen vai comprar a peça lá e vai trocar para mim como original. Então, ele não tem a marca, né? É a peça original. Então, ele não tem uma marca divulgando que está dentro daquele carro. Né? Por mais que tenham várias indústrias, né, que vendem direto, mas ela vende também no mercado, né? Então, ela não depende só das indústrias automobilísticas de vender a peça. Então, tem esses dois caminhos, né? São dois caminhos diferentes. E tem indústrias também que você tem ali, um produto, você citou, o cara é revenda, né? Então, a gente tem uma indústria aqui que é de automação comercial. Então, caixa de supermercado, ponto de venda, de pagamento e tal. E eles falam, eu não estou indo atrás do supermercado, eu estou gerando lead para o supermercado, criando a dor nele, que ele tem que atualizar a parte tecnológica, questão dos impostos que são calculados mais rápido, que ele não vai perder dinheiro, e a gente faz uma campanha muito forte de mídia para gerar lead para ele passar para as revendas. Então, ele gera esses leads e joga para as revendas, distribui para todas as revendas. Aí a revenda fica feliz, porque essa marca aqui está me trazendo lead, então eu consigo vender e eu vou vender dessa marca. Né? Lógico que ele está me dando lead. Porque ele pode trabalhar com outras marcas também. A revenda é livre, né? O atacado é livre, o varejista também é livre para trabalhar com várias marcas. Mas ele vai trabalhar com qual? No caso desse mercado, precisa do lead. No caso de outros mercados, ele precisa de informação. Ele precisa de conteúdo. Então, para cada um, dá para desenhar uma estratégia diferente. Quando a gente fala de gerar conteúdo no nível que você está comentando, né? Já começa a me dar um arrepio aqui. Penso nos processos, departamentos de marketing, né? Até onde eu vou, né? Qual que são as barreiras, né? Até onde vai a responsabilidade, né, do cliente, do cliente da agência, né, que precisa prover o insumo. O que a agência consegue fazer ou deveria fazer de melhor, na sua opinião, né? E o que também precisa ser terceirizado ou por conta de especialidade ou por conta de picos de demanda que não vale ter um profissional assim. Como é que funciona esse processo? Eu vejo que, assim, as agências e as empresas, no caso as indústrias, elas precisam ter os seus times, tá? Então, a indústria precisa de um time de marketing. Precisa fazer o mínimo ali dentro, né? Porque você não pode depender 100% de uma agência também. Então, é um trabalho igual na Fórmula 1. Você monta ali o time e o time vai trabalhar em prol daquele carro. Né? Vai trocar mais rápido o pneu, vai colocar gasolina mais rápido, vai resolver o problema mais rápido. Mas porque é um time unido. Né? Então, as indústrias, por mais que elas queiram terceirizar o marketing, às vezes falam, como que eu vou conseguir produzir conteúdo aqui? Você tem uma área, a indústria ela tem uma área de especialista. Né? Então, essa área de especialista tem que ter alguém fazendo um link entre a agência e o especialista da indústria.
Então, essa equipe de marketing normalmente tem essas pessoas que fazem esse link. Então, assim, eu vou falar, ó, no SEO a gente precisa produzir conteúdos para essas palavras que elas estão sendo muito buscadas. E a gente está ali na segunda, na terceira página. A gente precisa melhorar esse conteúdo. A gente vai passar para o especialista. O especialista vai passar um briefing daquela informação daquele produto. E esse briefing a gente vai passar para o redator e escrever um texto completo. Fazer uma entrevista, né? E por aí vai. E a mesma forma que você produz todo tipo de conteúdo. Então, tem que passar por alguém dentro da indústria que vai conversar com a agência, que vai levantar essas pautas, que vai buscar uma informação de um especialista lá dentro, e aí essa informação ela chega mais rica para a agência, e a agência consegue produzir melhor. Se você deixa tudo na mão da agência, a agência não tem um mecânico aqui dentro. A agência não tem um cara que sabe sobre a peça, o detalhe da cerâmica, ou quantos watts tem a peça que precisa da temperatura X, Y. Cara, isso nenhuma agência vai ter. Né? A agência trabalha de forma um pouco mais genérica. A gente vai se especializando? Vai, porque a gente, aqui na tribo, pelo menos, a gente vai se especializando em saber o melhor caminho para eles e ajudar até na equipe deles também. Né? Então, às vezes, a indústria chega aqui só com um diretor de marketing e fala, eu que toco aqui, tá, você vai precisar de alguém para te ajudar. Né? Não dá para trabalhar você sozinho, você tem que fazer todo o resto. Você tem evento para cuidar, tem, né? Não dá para abrir mão de tudo. Então, tem muitos caminhos ali dentro que a gente auxilia até nessa montagem de equipe, de treinar essa equipe para entender mais de marketing digital, para facilitar o trabalho da agência, né? E entregar um resultado muito melhor também para a indústria. Então, é um trabalho bem conjunto. A gente valoriza muito as indústrias que tem lá pelo menos umas 2 pessoas de marketing, né? E uma que seja mais focada em digital até. Então, isso a gente valoriza muito aqui. É muito bom, funciona muito bem. Né? A não ser redes sociais. Aí, redes sociais, a gente já fala, pô, depende do volume que você quer. Quando o produto é muito técnico, você não precisa de um volume tão alto, né, de produção e tal. Mas quando o produto é mais de massa, aí eu falo, pô, acho que era melhor você ter aí 1 ou 2 pessoas dentro, pelo menos um editor de vídeo, um designer e alguém para agendar, né, para pelo menos fazer essa produção de conteúdo interno. Então, hoje, você tem que ter esse equilíbrio em ter algumas coisas de marketing digital que você tem que fazer interno por causa de velocidade, né? Porque produzir um vídeo de peça de carro ou de um dentista, você precisa tirar um dia de gravação, um dia de estúdio e tal. E quando você faz mais interno e você tem um especialista ali dentro, você grava mais rápido. Né? Então, até o custo diminui. Né? O custo de uma produção de redes sociais interno é muito menor do que contratando uma agência. Né? Então, assim, tem coisas que a gente vai equilibrando. Então, tem publicações que a gente faz aqui na tribo. Então, a gente faz o agendamento do post, faz a criação e tal. E tem outras publicações que é direto dentro da indústria, que consegue com a equipe dele fazer. E a gente auxiliar em formato, conteúdo, em roteiro, em caminhos que eles devem seguir. Então, vira um time mesmo unido, né? Eu espero que tenha mudado, Maurício, da época em que nós trabalhávamos, porque eu entendi essa dor que o Alan falou ali, né? Mas que hoje em dia, né, a visão que se tem da relação agência-cliente provavelmente é diferente, né? Porque teve uma época em que tu dizer para a empresa, né, tu chegar para uma indústria que fatura milhões, né, e dizer para os caras, ó, a gente é agência, mas nós não vamos escrever o teu texto, quer dizer, nós vamos escrever, mas tem que ter alguém aí dentro para fazer. Eles achavam um absurdo que estavam pagando. Sim. E que não se podia, né? Mas é muito complexo, né? Porque não tem como tu criar, tem que vir de dentro da empresa. Né? Isso aqui até que fica um recado aqui para a indústria, né? Tem que vir de dentro. A gente teve um caso, né? Nós atendemos uma empresa que vende compressor hermético para geladeira. Deve estar cheia, né? Ela não vai descobrir qual que é. Tá cheia de empresa que faz isso. Tem 3 no mundo, acho que faz. Mas vendia compressor hermético para geladeira, né? Compressor de geladeira. E aí você, tinha que escrever para esse stakeholder que você falou aí, o cara que troca o compressor. Né? Esse era o foco do marketing digital. Por quê? Porque as indústrias de geladeira que estavam botando o compressor para dentro não precisavam mais, não tinha novas para ficar, não nasce todo dia uma indústria de geladeira, né, para competir com Consul, com Prosdóximo. Não, mentira, tô brincando, nem sei que é Prosdóximo. Não, mas não tem esses caras para fazer. O que acontecia? O cara manda umas antigas pra caramba, né? Então, a gente queria fazer muito conteúdo para esse cara, porque precisava. Conteúdos como trocar melhor o compressor, como fazer não sei o quê, como deixar a geladeira, não pode ficar de lado, não pode...
E esse conteúdo, cara, não tinha quem escrevesse, tinha que ser alguém que trabalhou lá dentro, cara, alguém que passou por todo o processo. Cara, era complexo, né? Essa empresa, inclusive, a gente tinha bastante parceria, eles conseguiam, entendiam que não tinha como a gente escrever, né? Só queriam que a gente melhorasse o conteúdo. Mas, cara, como era ser, tipo, tu convenceu o cara, não, tem que trazer daí de dentro o conhecimento. Não acontecia, né, cara? Como é raro. Mas isso que é bom que hoje a gente faz assim, é a maturidade digital, mas tem que estar aliada à agência também. Então, aquele mercado, igual que eu atendo aqui de autopeças, é um mercado que eu estou há 12, 13 anos dentro, né, fazendo marketing digital. Então, para trazer uma maturidade, eu tenho muito mais autoridade quando eu chego numa indústria e falo, ó, você vai ter que produzir aí dentro, e às vezes ele fala, caramba, nunca ninguém me falou isso. Né, porque as outras agências estão aqui produzindo textos genéricos aqui, tal, não está ranqueando e estou pulando de agência em agência. E acontece muito isso. Então, você tem que ir para um lado mais especialista. Então, se você tem um mercado que você fala, pô, é técnico e tal, vou procurar as agências que estão mais focadas nesse mercado. Né? Porque essa agência vai me trazer a maturidade que eu não tenho. E aí, daqui 2, 3 anos, eu vou falar, pô, a maturidade está aí. Eu tenho agora um pouco de maturidade para o momento, né? Porque o digital, né, tá em crescimento assim, né? Então, você estuda, tem que estudar mais. Então, quando você termina de estudar um assunto, você já está estudando outro, porque já passou. Então, por exemplo, hoje a gente está falando muito de marketing conversacional, chat GPT, né? Tá nessa pegada, assim, o digital. E as indústrias estão assim, e aí, onde que eu entro, né? Onde que eu entro? Né? Então, eu vejo que tenho falado muito isso para a indústria, até assunto novo, né? Pô, o chat GPT te ajuda a você me ajudar, a você ajudar a agência. Porque ele não tem uma noção, o especialista lá não tem uma noção de escrever um texto legal sobre a peça. Ele explica do jeito dele. E às vezes ele explica do jeito dele lá no chat GPT e pede para o chat melhorar o texto. E ele me manda esse texto. Aí eu pego aqui um redator que vai ler, que vai entender como funciona e vai melhorar o texto, vai fazer um texto baseado e aplicado para SEO, aplicado para tudo que precisa, né, o marketing digital, as técnicas, né? Então, pô, dá para usar. Marketing conversacional, pô, vou ter que ficar atendendo os mecânicos pelo WhatsApp, né? Vou ter que atender a pessoa direto no WhatsApp? Vai ter que atender, não tem jeito, é a fonte de informação. Usa isso como sua captação de informação para gerar mais conteúdo. E o que dá para melhorar mais? Pô, a gente criou aqui agora um catálogo no WhatsApp. Então, você coloca a placa do carro, ele fala, ó, para essa placa, eu sou a indústria, e eu tenho essas categorias de produto. Qual que você quer? Eu estou precisando dessa categoria. Já sei o carro, ele já mostra o produto certo. Encontrei o produto, quero comprar. Tá ali o botãozinho de comprar. Vai no Marketplace e compra o produto. Ou então, quero tirar uma informação técnica. Informações técnicas do produto. Clico ali no WhatsApp, vou para o site, assisto um vídeo e vejo mais informações. Tudo pela busca por placa dentro do WhatsApp. Então, isso é coisas que, assim, só estando no mercado, só entendendo as dores do industrial, as dores do mecânico, você consegue trazer tecnologia, consegue melhorar a vida, consegue pensar de forma diferente, né? Aplicando inovação, aplicando tecnologia. Então, você procurar uma agência que é especialista naquele assunto que você trabalha, ela vai estar muito mais na imersão do assunto, na imersão do mercado, para trazer melhorias, trazer inovação e, com certeza, a maturidade digital vem dos dois lados, né? A maturidade do mercado do cliente e a maturidade digital do cliente com a agência, né? Então, o trabalho flui muito melhor. Funciona bem. E como, Maurício, né, é que dá para perceber que você fala bastante de conteúdo, imagino que você usa essa mesma estratégia, né, para agência. Tipo, como é que vocês fazem hoje para prospectar novos clientes, que pode ser em geral, mas principalmente falando de indústria, né? Como é que vocês fazem para prospectar? Tem 3 caminhos, né? A gente tem campanha de mídia, a gente tem inbound, né? A campanha de mídia é SEO, inbound e outbound também. Então, a gente faz a prospecção também. Então, para essas indústrias hoje, a gente tem um produto, né? De entrada, que é o catálogo no WhatsApp. Então, é uma forma de abordar eles e trazer e eles conhecerem todo o resto que a gente faz aqui e atrai bem. Campanha de mídia também focada, hoje focada em indústria em geral. A gente não restringe só para autopeças. As indústrias de autopeças a gente consegue mais via outbound e via indicação também. Né? Então, a gente participa dos eventos que essas indústrias estão. Agora, em abril, tem a Automec, a maior feira de
de indústrias de autopeças. Então, a gente está lá dentro, a gente está participando, está batendo papo, está conhecendo as indústrias, né? E os que a gente está prospectando, a gente vai estar lá batendo na porta também, né? Tentando gerar negócios. Então, são vários caminhos. É a imersão, né? Então, a gente tem uma imersão nesse mercado, então a gente consegue olhar nesse mercado qual que é o melhor caminho para chegar nessas indústrias. Então, tem bastante indicação, sim. Então, eles mesmos se indicam. Outras indústrias olham ali no rodapé do site e falam quem foi a agência que fez esse site, né? Então, deixa eu conversar, porque eles, né, movimentam o mercado aqui, deixa eu ver com eles. Então, a gente tem esse contato também via resultado dos clientes que a gente já atende. E campanhas, e a gente faz bastante inbound aqui, bastante relacionamento, newsletter semanal, a gente tem aqui da tribo mesmo. Então, a gente tem uma newsletter semanal que a gente ajuda tanto clientes quanto os prospects e tal. Então, a gente tem muito fluxo de automação também para nutrir, né? Nutrir esse pessoal que está topo de funil, tentando procurar uma agência, encontrar uma agência e mostrar a qualidade que a gente tem aqui. E qual que é o diferencial da tribo? Qual o ponto forte de vocês na retenção de clientes? Atendimento principal. E a gente tem aqui, como que a gente atende os clientes? A gente monta squad, né? Então, além do e-kite ser, né, o nosso que direciona aqui, nosso norte aqui é o e-kite que organiza tudo. Então, a gente trabalha com squads. Então, tem squads que tem toda a equipe, tem uma pessoa, pelo menos, no mínimo, de cada área, um Customer Success e pessoas de planejamento também. Então, essas pessoas juntas trabalham juntas pelo cliente, né? Então, isso faz com que eles tenham mais garantia também, né? Garantia de que, eu sei com quem eu estou falando, é um time ali completo, que eu estou com uma dúvida aqui do inbound, do fluxo, ou uma dúvida na campanha de mídia. Você tem as pessoas que são muito especialistas, pessoas pleno para cima, que cuidam das contas, né? Então, e a gente aqui capacitando o tempo todo, né? A gente participa de muitos eventos de marketing digital, dos online, dos presenciais. Então, a gente vai sempre estar estudando, aprendendo, escuta os podcasts do SinceroCast, escuta outros podcasts da área também. Então, a gente está sempre atual ali, entendendo o que o mercado tá fazendo, né? Então, a gente está sempre buscando melhorias aqui, treinamento e aprendendo muito. Ô Maurício, e tu falou, né, que vocês têm um squad que faz esse atendimento. Que inclusive é uma coisa que a gente sempre indica, né? Que se tem um squads, né? Que tem um squad que seja autogerenciável ali, que consiga atender o cliente de ponta a ponta, né? Sem ter que ficar departamentalizando, né? A agência. E vocês costumam, uma coisa bem de gestão de demanda, assim, né? Vocês costumam fechar um sprint, vocês trabalham por mês, como é que vocês fazem esse formato de entregas, assim, para o cliente? A gente, assim, dependendo do cliente, a gente mesmo define mais ou menos as quantidades de entregas que ele precisa no ano, né? Então, por exemplo, vamos fazer tantos e-books, o seu projeto vai ser, no planejamento, a gente pensa aqui e fala, no seu projeto aqui, a gente pesquisou e viu que precisa de 4 e-books. Quais são os temas desses e-books? São esses. Então, para esses e-books, a gente vai precisar construir fluxos, campanhas de mídia, né, post em rede social, artigo no blog. Então, a gente vai meio que vendo as quantidades a partir dos materiais ricos que o cliente tem, que ele vai precisar. Outro ponto aqui da tribo também, que é squad, só que a gente é uma agência 100% sem hierarquia, tá? 100%. Então, eu não sou nem o CEO da tribo, tá? Eu só sou sócio. Então, aqui a gente é muito horizontal. Os squads, eles têm a noção completa do que precisa chegar para o cliente, né? Então, não depende de um gerente, diretor ter que aprovar, nada disso. A gente não tem nada disso. Então, os sócios aqui estão ligados diretamente, conectados ao squad, né? Então, o squad ele tem autonomia para fazer o que quiser com o cliente. E dentro do conhecimento, lógico, né? E dentro do que o cliente também espera, né? Então, tem esse alinhamento de expectativa. E no final, também, mensalmente, a gente tem dashboard aqui, né, conectada com tudo, e a gente consegue passar informação para o cliente de tudo que está acontecendo, que pé que está e quais são os próximos passos, né? Então, a gente trabalha bastante nessa... Até a gente chama aqui de tribocracia, né? É muito baseado, se alguém quiser pesquisar aí, é legal pesquisar, chama holacracia. Então, é um modelo de negócio que há 20 anos eu não fazia ideia, mas já trabalhava assim.
Né? Então a gente sempre abriu a tribo, por quê? Porque eu e o Fernando, meu sócio, a gente trabalhava numa empresa que a gente não era feliz, que a gente tinha diretor, que a gente tinha chefe, que a gente fazia uma arte, o cara não gostava e nem mostrava para o cliente, né? Falei, pô, mas quem tem que aprovar é o cliente, não tem que ter um diretor aprovando minha arte. Né? Então a gente ficava muito nessa dor antigamente, e aí a gente falou, não, a gente vai montar uma agência que a gente vai trabalhar junto com todo mundo em prol do cliente. E a gente foi evoluindo muito nisso. E aí agora, há 2 anos, a gente descobriu que tem um nome, né? Que tem um modelo de negócio e a gente conseguiu buscar mais informação sobre isso também. Então, hoje a gente está bem completo em relação a isso, em ser bem horizontal, a equipe é muito, muito alinhada com essa cultura. Né? Então, estamos 100% remoto, tem pessoas do Brasil inteiro trabalhando na tribo. Ferramentas estão aí para ajudar, para complementar o nosso trabalho. Né? Então, e esse conhecimento ele vai totalmente ao oposto da indústria, né? É legal que ele vai muito do oposto da indústria, do sistema de pirâmide da indústria, né? Hierárquico ali, né? E aí as indústrias também falam, pô, deixa eu aprender um pouco também, porque a gente está em 2023, né? As pessoas, né, querem trabalhar de forma remota, como que consegue isso também? A gente auxilia aqui também, ajudando a fazer um pouquinho de transformação digital nessas indústrias, né? Legal. Qual que é o maior desafio que você vê, que você se encontra nas empresas menores, né? Algumas que talvez não tenham nem departamento de marketing, ou vocês lidam direto com sócio, ou, né, algum gestor. Que desafio que eles têm e que os grandes, que já são um pouco mais estruturados, aí não têm? Claro, além da parte financeira. Não, tirando a parte financeira, eu acho que é o imediatismo, né? A gente, com a indústria, a gente consegue trabalhar mais a longo prazo. E os clientes menores, ele está investindo ali um dinheiro que vai fazer falta para ele, né? Que é um dinheiro que ele está apostando tudo naquilo para trazer cliente para ele, né? Então, se não for bem alinhado isso, então, por exemplo, eu não atendo clientes que precisam do imediatismo de lead, por exemplo. Eu não consigo atender aqui, porque eu tenho esse trabalho de longo prazo, de construir uma autoridade para a marca, né? E a gente vê que tem, sei lá, um segmento de imóveis. Cara, você tem que construir sua marca da sua imobiliária? Tem, mas é 10%. 90% você tem que gerar lead, você tem que trazer povo para comprar as casas, para comprar os imóveis. Né? Então, você precisa de muito campanha, muita mídia. Né? Então, esse imediatismo, eu acho que eu vejo que é o grande diferencial das empresas menores ou aquelas que precisam muito de lead, né? E com que elas estão investindo numa agência, e com a indústria é longo prazo, né? É uma construção, né? Então, aí a gente tem esse grande diferencial. Eu, aqui na Tribo, a gente é muito mais focado no longo prazo, médio e longo prazo. Então, hoje aqui você está posicionado, você está aparecendo no Google, quantas pesquisas você tem? A sua campanha de mídia, você está gastando quanto? Qual que é a conversão? Então, daqui a um ano, a gente vai ver uma melhora. A gente vai colocar metas aqui e mês a mês a gente vai melhorando e vai chegar num crescimento juntos. Né? Porque o cliente tem que ter a maturidade daqui a um ano, para a gente daqui a um ano sentar e falar, tá, agora a gente pode acelerar vendas. Né? Vamos falar com o comercial? Vamos falar com a sua equipe? Está precisando de mais distribuidor? Então é esse caminho. Então a gente vai crescendo junto, crescendo, aprendendo com o mercado. Então acho que essa é a grande diferença entre o grande perfeito, e o pequeno. Acho que isso aí vale para praticamente todos os segmentos, né? Lidar com o pequeno parece algo muito viável, porque o ciclo de venda é rápido, porque o volume é alto, né? Mas... Não, aqui na Tribo a gente tem hoje 150 clientes ativos. Dos grandes, a gente tem 30. E a gente tem 120, tem cliente com a gente desde 2001. Que a gente ainda tem até uma área aqui de web, de manutenção, de suporte, de hospedagem. Mas são pequenos, a maioria são pequenos, porque na época a gente não tinha essa visão, né? A gente não tinha esse conhecimento para procurar indústria, para vender para maiores. Isso foi um crescimento nosso também. Mas a gente não abriu mão desses clientes pequenos. Então, tem muitos aqui que vira e mexe, dá uma crescida, faz um upsell, né? Faz um serviço a mais. E aí eles vão criando essa maturidade e vão aprendendo também. O problema não é atender o pequeno, não o problema como você falou, é o churn dele inesperado, né? Sem te dar tempo para fazer o trabalho. Mas, como você comentou, esses caras já estão há tempo, esses clientes já estão há tempo, então você já passou pela fase da ansiedade, né? Sim. Já está estável. E se tornam clientes tão bons quanto os outros, né? Mas isso tudo é o ICP, né? Que você comentou, eu não pego clientes que têm ansiedade, então você tem que fazer tudo. Por exemplo, hoje, só vender site, por exemplo, a gente não pega também.
só vender site. Não é mais o nosso foco aqui. É porque a gente sabe que o cliente precisa de mais, não é só um site que vai resolver para ele, né? Então ele não entendeu a tribo. Né? E por mais que a gente explique e tal, faça para apresentação, tem o site, tem, né, um monte de conteúdo, mas ele precisa entender que a gente faz algo a mais, né? Então é antigamente isso. Na nossa agência, o primeiro produto isolado que a gente tirou fora foi também a construção de sites. Não quer fazer campanha, não quer contratar um FIA e futuro. Então eu não faço site. Por quê? Porque isso não vai trazer resultado nenhum. Sozinho. Sem otimizar, sem escrever conteúdo, esquece, né? A gente desenvolve site dentro do projeto. Ó, eu preciso mudar seu site. Né? Ele não está ranqueando, ele está com problema ali dentro do WordPress, por exemplo. Precisa de um WordPress novo, precisa de atualizar os plugins e tal. Então, para um projeto completo, que ele entende tudo que a gente vai fazer, está bem alinhado isso. Vou desenvolver um site novo. Para muitos outros, já chega um site mais ou menos. Tá tudo certo. É um site mais ou menos que a gente tem uma equipe aqui que vai dar uma melhoria nele. Se daqui 6 meses a gente vê que não está performando, a gente vai fazer um site novo. Né? Mas tudo dentro do projeto. Né? Então, não é comprar o serviço separado. Então, muitas empresas ainda têm essa cultura. Vou fechar o inbound com uma agência, vou fechar o SEO com a outra agência, vou fazer o site com a outra. E não tem tempo de conversar com todas, não consegue evoluir. Né? Não consegue ter a imersão no negócio que ele precisa. Então, isso a tribo faz, ter essa imersão dentro do negócio dele. Bem, era óbvio aqui que nós íamos aprender muito com o Maurício, né? Porque é um dos raros casos de mais de 20 anos, né, Maurício, de empresa. Tipo, profissionais de marketing digital, né? Que tem essa experiência que tu tem, né, Maurício, são o que nós chamamos de mosca branca do olho azul, né? Cara, tu não acha com nenhuma facilidade, né? Então, foi muito legal conversar com o Maurício, queria te agradecer pelo teu tempo. Quem quiser saber mais sobre a agência Tribo, o site tá aí, tribo.ag. Vamos marcar o Maurício ali. Indústrias que queiram saber como vender, pode procurar também a agência Tribo. Quem sabe a gente faz outro, Maurício, para falar mais ainda, porque esse assunto dá pauta pra caramba, né? Tem um monte de coisa para falar ainda. Mas é isso aí, eu agradeço muito a oportunidade, parceria sempre, independente ali de... Eu conheço outras agências, eu indico o eKite para outras agências, porque eu gosto, porque funciona, porque deu certo. Então, essa parceria vai longe aí. E sobre a Tribo, 22 anos, né, cara? Dá para contar nos dedos no Brasil quantas agências de marketing digital têm 22 anos. Então, é um trabalho de uma construção que a gente foi crescendo junto, né, com o mercado, junto com o que vem acontecendo, e a gente vai crescer mais ainda, e a gente vai, daqui 5 anos, talvez não esteja nem falando mais desses serviços que a gente faz hoje, está falando de outros, porque tudo evolui, tudo cresce, tudo muda, mas a gente está aí pesquisando, evoluindo, crescendo sempre. Show, muito bom. Valeu. Muito bom, obrigado. Valeu, Alan. Obrigado, Bruno. Um abraço. Sincero Cast, produção eKite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.